Gente, então vamos lá, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui para a gente ter uma explicação mais detalhada sobre a atividade que eu passei na aula passada. Então lá tem uma atividade de revisão, que a gente vai passar revisando alguns conteúdos do segundo ano, agora para o terceiro ano, e são conteúdos muito importantes. Então aqui vai uma explicação, certo? A gente vai falar sobre dispersões, coeficiente de solubilidade, concentração comum e concentração molar, beleza? Em duas etapas. Nessa primeira etapa, a gente vai falar sobre dispersões. Primeira coisa, o que é um disperso e o que é um dispergente? O disperso é o que está dissolvido e o dispergente é o que dissolve. Então, se você pegar uma solução, por exemplo, de água e sal, o disperso vai ser o sal, que no caso seria o soluto. Ele vai estar dissolvido. E o disperso seria a água, seria quem está dissolvendo, certo? Quais que são as três dispersões que a gente tem? Você tem uma solução verdadeira, uma solução coloidal e uma suspensão, certo? Qual que é a diferença dessas três dispersões? Solução verdadeira, característica das dispersões. Solução verdadeira, você tem um diâmetro, o tamanho da molécula é de menor que 1 nanômetro. A dispersão coloidal, ela é de 1 nanômetro, é menor que 1 nanômetro e menor que 1000 nanômetros. Ela fica entre 1 e 1000 nanômetros. A suspensão é maior do que 1000 nanômetros. O que isso acarreta? Visibilidade. Uma solução verdadeira, ela é invisível, ou seja, se você dissolve a água, o sal na água, você não consegue ver o sal dissolvido, nem com o microscópio. Se você vê uma solução, uma dispersão coloidal, é visível ao microscópio. Um exemplo de solução coloidal é o leite, onde a gordura está dissolvida na água, ou a gelatina, que também é dissolvida na água. E uma suspensão é o que? Ela é visível a olho nu. Então, quando você pega, por exemplo, uma água, mistura barro, né, uma água barrenta, com o tempo aquele barro vai decantar, vai ficar aquela terra no fundo. Só que a água vai ficar suja. Aquela sujeira que não assenta mais é chamada de suspensão. São moléculas grandes que ficam suspensas no dispergente, certo? Coeficiente de solubilidade. O que seria um coeficiente de solubilidade? Quando você fala de coeficiente de solubilidade, gente, você tem que imaginar o seguinte: a solubilidade é o quê? Solubilidade é a capacidade que um solvente tem de dissolver um soluto. Solvente é o meio onde os solutos são dissolvidos. E o soluto é a substância que dissolve no solvente. Na maioria dos casos, em 100% dos casos, o que acontece? O soluto é sempre o que está em menos quantidade. Por que a gente tem que falar isso? Porque às vezes você tem uma solução onde os dois estão no mesmo estado físico. Por exemplo, líquido, sólido. Exemplo de soluções sólidas, liga metálica. O ouro é uma liga metálica. Ouro 24 quilates, é porque ele tem uma porcentagem de carbono dissolvido ali. Então, quem vai ser o soluto, quem vai ser o solvente? O soluto é quem estiver em menor quantidade. Se você pegar, por exemplo, álcool e água, são dois líquidos miscíveis. Só que você não sabe quem é quem. Então, quem vai ser o soluto, quem vai ser o solvente? O soluto é quem está em menor quantidade. O solvente é quem está em maior quantidade. Certo? Então, o que vem a ser um coeficiente de solubilidade? Um coeficiente de solubilidade é a capacidade máxima de soluto que se pode dissolver uma determinada quantidade de água. Geralmente o padrão é o que? Gramas de soluto por 100 gramas de solvente. Então eu estou dizendo o seguinte: quando eu pego 100 gramas de água, para um determinado soluto, ela dissolve uma quantidade X de soluto. Por exemplo, água e sal. A água, vamos pular o coeficiente de solubilidade da água, do sal de cozinha, do NaCl, é de 10 gramas por 100 gramas de água. O que eu estou dizendo com essa notação? Eu estou dizendo que a cada 100 gramas de água, eu posso dissolver no máximo 10 gramas de NaCl a uma determinada temperatura e pressão. Essa variável aqui, gente, geralmente ela vem acompanhada da temperatura aqui, ó, 25 graus Celsius. Por quê, gente?
Porque a maioria dos líquidos, quando você aumenta a temperatura, quando você aumenta a pressão, você aumenta a solubilidade. Então sempre tem que vir, o coeficiente de solubilidade sempre vir detalhado com a temperatura. Então eu estou dizendo que em 25 graus Celsius, em 100 gramas de água, eu posso dissolver no máximo 10 gramas de sal. Eu posso dissolver mais? Posso. Se eu aumentar essa temperatura, eu posso falar que ao aumentar essa temperatura, o NaCl dissolve 30 gramas de NaCl em 100 gramas de H2O a 50 graus Celsius. Posso falar isso? Posso. Vai ter uma tabela para isso também. Cada temperatura tem um coeficiente de solubilidade. Então aqui eu tenho uma solução saturada. O que é uma solução saturada? É que ela tem a quantidade máxima de soluto em uma determinada temperatura. Se eu coloco mais soluto em a mesma quantidade e aumento a temperatura, agora eu tenho uma solução super saturada. Quando essa substância não consegue, esse solvente, ele não consegue mais dissolver o soluto e o soluto começa a se depositar no fundo do recipiente, esse depósito no fundo do recipiente é chamado de corpo de fundo. Então, se eu pegasse uma solução que tivesse aqui essa solução e aqui tivesse um corpo de fundo aqui, eu faria que eu teria uma solução super saturada com corpo de fundo, certo? Esse é o de solubilidade. Agora a gente vai falar sobre concentrações. Eu tenho concentração molar e concentração comum. O que vem a ser a concentração comum? Concentração comum, gente, é a quantidade em massa de soluto por uma determinada quantidade de solvente. Ah, professor, é a mesma coisa de coeficiente de solubilidade? Não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque o coeficiente de solubilidade ele é tabelado, ele mede a solubilidade do líquido. Aqui eu estou calculando o quanto de soluto que eu tenho em um volume de solvente. Aqui eu posso calcular que vai ter 2 gramas, 10 gramas, 20 gramas, 50 gramas por litro de solução. A unidade de concentração comum é gramas por litro. Então, aqui um exemplo. Preparei uma solução, eu coloquei 200 gramas de sal em 500 ml de água. Lembrando, gente, que aqui está em ml, eu quero a minha unidade em litros. Então, sempre lembre de olhar as unidades. Se você pede uma solução em gramas por litro, se o seu volume está em ml, você tem que passar isso para litro, ou seja, dividir por 1000. Eu divido isso aqui por 1000, dá 0,5. Então agora eu vou substituir na fórmula. 200 gramas de sal que eu tinha por 500 ml de água. Dividido isso por isso, eu tenho 400 gramas de soluto para cada 1 litro de solução. Quando você fala de concentração molar, já é um pouco mais complicado. Por que é um pouco mais complicado? Eu não sei se vocês lembram, mas a concentração molar é o número de mols do soluto. Aqui nós não estamos trabalhando mais com gramas, estamos trabalhando com mols, ou moléculas de soluto dissolvido num volume de solução, certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu fiz um experimento. Eu coloquei 100 gramas de sal de cozinha, NaCl, em 400 ml de água. O exercício me deu a massa molar. A massa molar é o que? É a massa da molécula. Eu não quero em mols, em moléculas, mas eu quero saber quanto pesa cada molécula dessa. Quanto pesa uma molécula de sal? Eu tenho a massa molar. Eu estou dizendo que uma molécula de sal pesa 58 gramas, 58,5 gramas para cada molécula. 58 gramas por mol, 58,5 gramas por molécula. Então, cada massa molar é isso, é o peso em gramas de cada molécula. Aí eu preciso decorar? Não, ou ele vai te dar uma tabela periódica para você consultar a massa molar de cada elemento químico e você fazer a conta, ou ele já vai te dar a massa molar calculada, certo? Então vamos lá, só que eu não tenho 58,5, quantas gramas de sal eu tenho? 100 gramas, então eu vou fazer uma regrinha de 3, eu tenho 1 mol, pesa 58,5, certo? Mas eu não tenho 1 mol, eu tenho quantas gramas? 100 gramas,
esses 100 gramas equivalem a quantos mols? X. Se você fizer essa conta, vai dar o quê? 1,7 mol. Ou seja, 100 gramas equivale a 1,7 mols de sal. Agora eu posso jogar na fórmula. Número de mols. Quanto que é o número de mols? Quantos mols eu tenho? 1,7 mol. Quanto de solução que eu tenho? De volume de solvente? 400 ml. Então eu dividi por 1000, eu tenho 0,4. 1,7 dividido por 0,4 dá 44,25 mols de sal por litro de solução. Certo?